Boa noite a todos os presentes. Sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da 83ª Sessão Ordinária da 16ª Legislatura da Câmara Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, Estado de São Paulo. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar os presentes e também cumprimentar hoje o Paulo Antônio Lopes, vereador que foi empossado às 10 horas da manhã e que, como todos aqui, fazem parte agora do nosso legislativo. É mais um colega a exercer o seu mandato de vereador, que foi eleito no último pleito do dia 7 de outubro de 2012. Parabéns, Paulo, seja bem-vindo a essa casa de leis. Essa casa é do povo, essa casa é para que você trabalhe para o povo em benefício do nosso povo. Segunda, eu gostaria de explicar a alguns que às vezes fazem uso de algumas redes ou outras formas, que quando os vereadores se reúnem ali dentro e porventura começa um pouco mais tarde a reunião, desde as 7 horas, e quando estão reunidos ali dentro já estão trabalhando. É porque tem a parte que não é aberta ao público e a parte que é aberta ao público. Então a sessão começou já às 7 horas, com 2 reuniões já ali secretas, na sala secreta, que a gente diz assim, e é lógico que cada vereador vai levar isso ao público, ao povo, mas nós já estamos trabalhando desde as 7 horas, e hoje iniciamos a parte aqui do plenário. Então sejam todos bem-vindos, e nós vamos iniciar a sessão com a leitura pelo vereador Evair Luiz, que é o nosso secretário, leitura da ata da sessão anterior. Câmara Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, Estado de São Paulo. Ata da 82ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, Senhor presidente, Estado boa de noite. São Paulo. Senhor presidente, Com a palavra o vereador Marcílio. primeiramente cumprimentar o público presente, aos nobres pares e a mesa também. Requeiro ao senhor presidente que seja dispensada a leitura da ata, uma vez que ela vai ser publicada e também pela hora que já está avançada. O requerimento do vereador Marcílio está em discussão. O requerimento do vereador Marcílio está em votação. Os vereadores que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Iniciaremos agora o expediente do dia com a leitura do senhor secretário das correspondências recebidas entre a última sessão e a sessão da data de hoje. Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Convite. Temos a imensa satisfação de convidá-los para participar da reunião da Frente Parlamentar em Defesa da Malha Ferroviária Paulista, ocasião em que debatemos o tema Trens Regionais, com a presença do senhor secretário do Estado dos Transportes Metropolitanos, Clodoaldo Pelicione, deputado Mauro Bragato, coordenador da Frente Parlamentar. Presidente, bom dia. Conforme combinado por telefone, estou encaminhando o folder para divulgação da Caravana da Inclusão, Acessibilidade e Cidadania, que irá acontecer no dia 27/11 em Presidente Epitácio. Marinho, diretor de novos projetos e eventos da UVESP. Presidente Epitácio, Estado... Sexta Caravana de Inclusão, Acessibilidade e Cidadania. Presidente Epitácio e região. Será no dia 27 de novembro de 2015, sexta-feira, no Parque da Orla, na Avenida Juliano Ferraz Lima, sem número. E aqui está toda a programação do evento. Vai estar à disposição dos senhores vereadores na secretaria. Ofício Gabinete número 508 de 2015. Anexamos ao presente o projeto de lei número 035 de 2015, de 11 de novembro de 2015,
para ser deliberado, apreciado e votado pelos senhores vereadores dessa Egrégia Casa de Leis, através de sessão ordinária. Sidney Caio da Silva Junqueira, Prefeito Municipal. Câmara Municipal de Presidente Epitácio, aos cuidados vereadores Marlon de Mello e Marcílio Agostinho Vera Rolim. Ofício número 612 de 2015. Prezados senhores, tendo em mãos o vosso ofício acima referido, no qual é solicitado à CART a execução de uma obra no quilômetro 650 da rodovia Raposo Tavares, para evitar que as águas pluviais que recaem sobre a pista inundem a Avenida Sebastião Lopes. Informamos que, em virtude do dispositivo inferior, que ora é construído naquele ponto da rodovia, toda a água pluvial oriunda da pista será corretamente direcionada para o escoamento projetado, evitando a situação que motiva a vossa preocupação. Ataíde Caldas Júnior, Relações Institucionais. SESI Senai. Reporto-me a moção encaminhada por esta Câmara Municipal, que, em apoio ao SESI São Paulo e ao Senai de São Paulo, manifestou seu repúdio à intenção do governo federal de reduzir, por intermédio de um pacote de ajuste fiscal, os recursos mantenedores do Sistema S. Pelo ensejo, quero apresentar meus agradecimentos a Vossa Senhoria por essa iniciativa que reforçou a disposição do presidente Paulo Scaff e deste Departamento Regional de lutar para que o SESI e o SENAI não sofressem tamanho desfalque, evitando irreparáveis prejuízos aos serviços de educação, assistência e formação profissional atualmente prestados à indústria e à população deste Estado. Walter Vicione Gonçalves, diretor regional do SESI e SENAI. Ofício número 1797 de 2015 da Câmara Municipal de Santo Anastácio. Requerimento número 429 de 2015, de autoria do vereador Filadélfio Alves Júnior, que majora taxas judiciárias a partir do dia 1º de janeiro de 2016, com reajuste de 2% para 4% sobre o valor da causa, cuja cópia estamos anexando ao presente, a fim de receber o valioso e indispensável apoio de Vossas Excelências e demais pares desta Casa de Leis. Andréa Puríssimo da Silva, Presidente. O teor do requerimento também estará disponível na Secretaria. Ofício número 664 de 2015, referente ao requerimento do vereador José Carlos Botelho Tedesco, de número 370 de 2015, onde requer as seguintes informações com relação a galhadas, entulhos e depósitos de lixo. Se as ações propostas por alunos do IFESP foram postas em prática, se a divisão da área urbana em setores persiste e se esta é regular, que as ações vêm sendo feitas para resolver o problema dos lixões, e qual o prazo estimado para que seja efetuada a limpeza do Jardim dos Pioneiros e Vila Esperança. A resposta também estará na Secretaria da Câmara. CART, Bauru, 30 de outubro de 2015. Ofício número 568 de 2015, referência. Tendo em vista o ofício acima referido, no qual é solicitado à CART que implante placas de orientação de destinos no anel viário de Presidente Epitácio, vimos esclarecer que as placas orientativas a serem implantadas na 270 serão aquelas necessárias a definir com segurança a direção a ser tomada pelo motorista em circulação da rodovia, conforme previsto em normas. Ataíde Caldas Júnior, Relações Institucionais. Energisa. Em resposta ao ofício 603 de 2015, por meio do qual solicitam informações sobre constantes desligamentos que ocorrem no município de Presidente Epitácio, causando transtornos e prejuízo com a queima de equipamentos, esclarecemos o quanto segue. Hoje nós já tivemos uma audiência com a Caiuá e o teor do requerimento também estará disposto na Secretaria da Câmara Municipal. Câmara Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, ato da Presidência,
que dispõe sobre a convocação do suplente de vereador afastado da função pública por ordem judicial. O presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, com suporte no artigo 19, caput do seu regimento interno e considerando que o vereador Luiz Thiago da Silva Júnior, por decisão judicial, teve suspenso a função pública de vereador ao processo 0011196, dígito 57, ponto 2015, ponto 8, ponto 26, ponto 0481, que a decisão judicial, além de suspender Luiz Thiago da Silva Júnior da função pública de vereador, o proibiu de adentrar no prédio da Câmara. Que o afastamento do vereador Luiz Thiago da Silva Júnior, por determinação judicial, ainda que não tenha sido consignado o prazo, nos moldes em que ocorreu, impõe a convocação de seu suplente, pois a Câmara não pode funcionar alijada de um de seus membros. Que através de consulta no site do TSE, o suplente do vereador afastado Luiz Thiago da Silva Júnior é Paulo Antônio Lopes, que obteve no último pleito eleitoral municipal, no qual concorreu pelo PMDB 227 votos. Convocar o senhor Paulo Antônio Lopes para tomar posse nessa Casa Legislativa, em substituição ao vereador afastado Luiz Thiago da Silva Júnior. O ato de posse ocorrerá, o que ocorreu, no recinto da Câmara, hoje às 10 horas da manhã. No ato de posse, além do compromisso, o convocado deverá apresentar diploma original já apresentado, emitido pela Justiça Eleitoral, cópia completa da última declaração do imposto de renda, declaração do próprio punho de não violação ao estabelecimento no artigo 54 da Constituição Federal, bem como cópias reprográficas do RG, CPF, título eleitoral e comprovante de residência no município. Câmara Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, 3 de novembro de 2015, ao diretor de administração para as providências. Publique-se, registre-se e comunique. Marlan de Mello, presidente. Todas as questões já foram apresentadas pelo nobre vereador. Mais uma vez, parabéns ao mesmo que se faz presente aqui. Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Frente Parlamentar em defesa da malha ferroviária paulista. Temos a imensa satisfação de convidá-lo para participar da reunião da Frente Parlamentar em defesa da malha ferroviária paulista, ocasião em que debateremos o tema Trens Regionais, com a presença do senhor secretário de Estado dos Transportes Metropolitanos, Clodoaldo Pelicione, deputado Mauro Bragato, coordenador da Frente Parlamentar. Hoje nós teremos alguns projetos para serem deliberados. Solicito ao senhor secretário para que promova a leitura dos mesmos. O primeiro a ser deliberado será um projeto de emenda aditiva número 004/2015, de 16 de novembro de 2015. Projeto de emenda aditiva número 04 de 2015, de 16 de novembro de 2015, que dispõe sobre acrescenta o parágrafo único ao artigo 7º do projeto de lei número 029 de 2015, de 29 de setembro de 2015. Artigo 1º. O artigo 7º do projeto de lei número 029 de 2015, de 29 de setembro de 2015, passa a vigorar acrescido do parágrafo único contendo a seguinte redação: os anexos 2 da Receita e Despesa e os anexos 6º, 7º, 8º e 9º da Lei nº 4.320 de 64 ficam também fazendo parte integrante da presente lei. Artigo 2º. Esta emenda entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Daniel Sebastião da Silva, vereador proponente. O projeto de emenda aditiva número 004/2015, de 16 de novembro de 2015, que dispõe sobre, acrescenta o parágrafo único ao artigo 7º do projeto de lei 029/2015, de 29 de setembro de 2015, está em deliberação. Os vereadores que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. O projeto de lei de emenda aditiva número 004/2015, de 16 de novembro de 2015, foi deliberado por unanimidade. Para deliberação, projeto de lei do Poder Executivo 33/2015. Projeto de lei número 033/2015, de 9 de novembro de 2015, que dispõe sobre: cria no âmbito do município de Presidente Epitácio o serviço de acolhimento provisório de crianças e adolescentes em situação de risco, na modalidade abrigo institucional e da outras providências. O projeto de lei do Poder Executivo número 033/2015, de 9 de novembro de 2015, que dispõe sobre criar no âmbito do município de Presidente Epitácio o serviço de acolhimento provisório de crianças e adolescentes em situação de risco, na modalidade abrigo institucional e da outras providências, está em deliberação. Os vereadores que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. O projeto de lei do Poder Executivo número 033/2015 foi deliberado por unanimidade. Para deliberação, projeto 34/2015, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei número 034/2015, de 9 de novembro de 2015, que dispõe sobre: altera o parágrafo único do artigo 2º e caput do artigo 3º da lei número 2627 de 2015, de 9 de outubro de 2015. Pode ser. O projeto de lei do Poder Executivo número 034/2015, de 9 de novembro de 2015, que dispõe sobre: altera o parágrafo único do artigo 2º e do caput do artigo 3º da lei número 2627 de 2015, de 9 de outubro de 2015, está em deliberação. Os vereadores que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. O projeto de lei foi deliberado por unanimidade. Para deliberação, o projeto de lei do Poder Executivo número 35/2015. Projeto de lei número 035/2015, que dispõe sobre alteração de metas e diretrizes ao PPA de 2014-2017, LDO para 2015, abertura de crédito especial e suplementar ao orçamento, LOA de 2015 e da outras providências. O projeto de lei do Poder Executivo número 035/2015, de 11 de novembro de 2015, que dispõe sobre alteração de metas e diretrizes ao PPA 2014-2017, LDO para 2015, abertura de crédito especial e suplementar ao orçamento LOA de 2015 e da outras providências, está em deliberação. Os vereadores que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. O projeto de lei do Poder Executivo número 35/2015 foi deliberado por unanimidade. Para deliberação, o projeto de lei complementar do Poder Executivo número 004/2015. Projeto de lei complementar número 04/2015, de 17 de abril de 2015, que dispõe sobre: acresce o inciso 4º e o parágrafo 2º, renumera o parágrafo único para parágrafo 1º, ambos do artigo 185 da Lei Complementar número 030 de 2003, Código de Postura do Município. O projeto de lei complementar do Poder Executivo número 004/2015,
de 17 de abril de 2015, que dispõe sobre: acresce o inciso 4º e o parágrafo 2º, remunera o parágrafo único para parágrafo 1º, ambos do artigo 185 da Lei Complementar número 030/2003, Código de Postura do Município, está em deliberação. Os vereadores que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. O projeto de lei complementar do Poder Executivo número 004/2015 foi deliberado por unanimidade. Para deliberação, projeto de lei complementar do Poder Executivo número 09/2015. Projeto de lei complementar número 09 de 2015, de 9 de novembro de 2015, que dispõe sobre: altera o requisito mínimo para provimento do cargo de agente de desenvolvimento social, ADS, suas atribuições, altera a Lei Complementar Municipal número 130 de 2015, de 19 de 4 de 2015 e dá outras providências. O projeto de lei complementar do Poder Executivo número 009/2015, de 9 de novembro de 2015, dispõe sobre: altera o requisito mínimo para o provimento de cargo de agente de desenvolvimento social, ADS, suas atribuições, altera a Lei Complementar Municipal número 130/2015, de 19 de 4 de 2015, e dá outras providências, está em deliberação. Os vereadores que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. O projeto de lei complementar do Poder Executivo 09/2015 foi deliberado por unanimidade. Passaremos agora à votação dos requerimentos, informando que, por ato da presidência, o vereador Fabrício Duarte Rocha passa a integrar a Comissão de Finanças e Orçamento desta Casa de Leis, em substituição ao vereador Luiz Thiago. Solicito ao senhor secretário Evair que promova a leitura dos requerimentos. Requerimento número 378/2015, a ser encaminhado ao... Espera aí, deixa eu voltar aqui. Requerimento número 378/2015, a ser encaminhado ao gerente da Sabesp, em Presidente Epitácio, solicitando ao mesmo que envie a esta Casa de Leis as seguintes informações. Na realidade, esse requerimento já foi atendido, né? Então vou estar retirando da pauta. Foi atendido esta tarde. Requerimento número 379 de 2015, a ser encaminhado ao senhor prefeito municipal para que determine as secretarias de administração e negócio jurídico para enviar relatório a esta Casa de Leis sobre o teor do requerimento. Até quando vai o contrato com a empresa IBPEC? Porque nas vias onde a responsabilidade é da empresa, estão acontecendo constantes problemas, gerando inúmeras reclamações referindo-se à coleta. Sobre o contrato estipulado, e quem é o responsável pela coleta quando acontece a quebra dos caminhões. Se neste contrato firmado, a empresa em tese não teria que se responsabilizar pelo envio de outro caminhão para a coleta. E quando a empresa não faz o recolhimento, e o mesmo é feito pelo município, se existe multa estipulada à empresa pelo não cumprimento do contrato. Evair Luiz Rodrigues da Silva, vereador proponente. O requerimento 379/2015, de autoria do vereador Evair Luiz Rodrigues da Silva, está em discussão.
Senhor presidente. Com a palavra o vereador Evair. Sobre a questão do requerimento, é que nós estamos tendo constantes problemas com a coleta de lixo no município de Presidente Epitácio. Inclusive, as pessoas se manifestam claramente e com certeza, porque elas estão sendo aí prejudicadas aí na questão da coleta, né? E elas se manifestam via Facebook, manda mensagem no WhatsApp e tantas outras situações. E nós sabemos que nos locais que a empresa assumiu, muitas vezes ela não tem cumprido com os horários e não tem cumprido com a coleta, por muitas vezes quebrando o caminhão, e isso tendo esse acúmulo de lixo aqui dentro do município de Presidente Epitácio. O teor do requerimento é porque, assim como foi perguntado a esse vereador, as pessoas querem saber se existe uma multa estipulada a essa empresa, quando ela não cumpre com a coleta de lixo. E ainda se essa empresa, quando quebra um caminhão, como ficou alguns dias aí, 3, 4 dias em alguns lugares aí, se ela não teria que mandar um caminhão urgente para o município de Presidente Epitácio para que fosse feita a coleta, para que pudesse reiniciar, recomeçar a coleta, o que tem ficado aí na frente da casa dos moradores e muitas vezes tem sido rasgado aí pelos animais no meio das ruas, prejudicando mais uma vez a população epitaciana. O teor do requerimento é para saber da empresa qual é a responsabilidade que ela tem com o município de Presidente Epitácio e quanto à coleta de lixo feita por ela, até mesmo quanto à quebra dos caminhões, quais são as medidas que essa empresa prevê no seu contrato de poder estar estipulando ao município, porque quebra-se um caminhão, como aconteceu esse final de semana, e nós vimos que o caminhão da prefeitura, junto com os funcionários da prefeitura, estavam fazendo o recolhimento. Então a prefeitura estaria pagando horas extras aos funcionários, e fora que teve funcionário que falou para mim que trabalhou até as 3 da manhã na coleta de lixo. Muitas vezes nós olhamos o funcionário, muitas vezes nós vemos, e quantas pessoas reclamaram para eles durante o dia ali, reclamaram porque eles não estavam passando e eles não tinham nada a ver com o pato, com a situação. E muitas vezes ouviram até, como ele mesmo disse, até xingos aí no meio da rua, sendo que eles não tinham nada a ver com a situação. Então é cobrando da empresa a respeito desse contrato, com a intenção de cobrar da empresa para que ela possa melhorar o seu trabalho aqui em Presidente Epitácio. Requerimento continua em discussão. O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 380 de 2015, a ser encaminhado ao prefeito municipal para que determine ao setor competente enviar para esta Casa de Leis sobre de quem é a responsabilidade da Avenida Roberto Schneiderwind, se essa for do município, se é possível fazer o recapeamento da mesma em caráter de urgência. Se não for possível o recapeamento, se não dá para fazer uma operação tapa-buracos, pois a via está em mau estado de conservação e é muito utilizada pelos alunos do SESI e funcionários do frigorífico. Evair Luiz Rodrigues da Silva, vereador proponente. Requerimento 380/2015, de autoria do vereador Evair Luiz, está em discussão. Presidente. Com a palavra o vereador Evair Luiz. Só esclarecendo que muitas vezes as pessoas não sabem onde é a Avenida Roberto Schneiderwind, né? A Avenida Roberto Schneiderwind é aquela que passa em frente ao varanda, onde os funcionários muitas vezes que não querem entrar na pista, aqueles motoristas, eles entram por ali para poder sair no trevo de acesso. E ela está bem crítica a situação, muitos buracos nela. A intenção do requerimento é essa, de saber de quem que é a responsabilidade, para que nós possamos estar cobrando também. O requerimento continua em discussão. O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 381 de 2015, a ser encaminhado ao gerente da Sabesp, sobre o teor do requerimento abaixo. Se existe a possibilidade de fazer convênio com o município no sentido de atender aos moradores do Jardim Real e Vilagem Lagoinha quanto à questão das fossas sépticas do bairro. Se houver a possibilidade para que seja feito com urgência tal convênio, para que sejam feitas a limpeza dessas fossas, pois as mesas estão desbarrancando com
com as recentes chuvas caídas no município. Evair Rodrigues da Silva, vereador proponente. Requerimento 381/2015, de autoria do vereador Evair Luiz, está em discussão. Presidente, só para... Com a palavra o vereador Evair Luiz. Só mais uma vez para justificar o requerimento, é porque lá está, durante toda essa semana, tivemos reclamações que as fossas estão desbarrancando pelas chuvas constantes que estão tendo. E o intuito de encaminhar a Sabesp vai para ver se existe algum convênio para estar fazendo a limpeza dessas fossas, porque ali tem muitas famílias que não dispõem de recursos para estar pedindo para efetuação, para contratação de limpas-fossas, para estar ali limpando as fossas ali, retirando o excesso ali. Requerimento continua em discussão. Requerimento está em votação. Aqueles que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 382/2015, a ser encaminhado ao gerente da Sabesp local e ao prefeito municipal Sidney Caio da Silva Junqueira, para que encaminhe esta Casa de Leis relatório informando como está o andamento do processo para a implementação do esgoto do Jardim Real 2. Evair Rodrigues da Silva, vereador proponente. Requerimento 382/2015, de autoria do vereador Evair Luiz, está em discussão. Presidente. Com a palavra o vereador Evair Luiz. Justificando o mesmo, disse que já estava aberto para a licitação e estava com problemas da liberação de recursos do governo do estado, assim como eu recebi alguns meses atrás a resposta da própria Sabesp. A intenção do requerimento é para saber como está o andamento, se já existe alguma resposta positiva à população do bairro lá sobre o teor desse requerimento. Requerimento continua em discussão. Requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 383 de 2015, a ser encaminhado ao chefe do setor de fiscalização da Prefeitura, solicitando o mesmo que notifique os proprietários dos imóveis localizados nas quadras 13 e 15 da Rua Antônio Marinho, determinando aos mesmos que realizem a limpeza da calçada frontal e as suas propriedades. Paulo Fernando Cavalcante, vereador proponente. Requerimento número 383/2015, de autoria do vereador Paulo Fernandes, está em discussão. Requerimento está em votação. Aqueles que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 384/2015, para que seja oficiado ao senhor secretário municipal de Finanças, para que encaminhe esta Casa de Leis. Primeiro, cópia do extrato da conta em que foi depositado o valor de 3 milhões, repassados pela Sabesp ao município quando da renovação do contrato ocorrida em 2012. 2. Cópia do empenho que comprovem a destinação dos referidos recursos. 3. Cópia das licitações e respectivos contratos, provenientes das obras custeadas com os referidos recursos. 4. Caso os recursos não tenham sido destinados às obras ou a serviços, informar qual foi a destinação dos mesmos. Paulo Fernando Cavalcante, vereador proponente. Requerimento 384/2015, de autoria do vereador Paulo Fernando Cavalcante, está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Paulo Fernando Cavalcante. Mesa diretora, nobres pares, vereadores, boa noite, povo presente. Esse requerimento ele vem diferenciado dos outros, que desde o início, quando nós assumimos aqui a posse, para fazer os trabalhos de vereador, legislar, fiscalizar, e que eu fiz o requerimento para o executivo, e veio só respostas assim mesmo, que não acharam a dificuldade de achar esse valor onde foi gastos, né? Por aplicado esse recurso. Aí ninguém está falando se alguém fez coisa errada, talvez a dificuldade da parte do financeiro. E conversando com ele esses dias, eu falei, Agnaldo, já encontrou, vocês já conseguiram na parte de finanças localizar se teve empenho, licitação,
como que tem que ser feito. Ele falou, Paulinho, ainda não, mas dá mais um tempo. Então esse requerimento ele vem diferenciado dos outros que teve 2, até para saber se teve. Então agora vão responder, assim, se houve, aonde gastou ou não, e se finalizando, a gente vai tomar as medidas cabíveis, porque não pode mais ficar assim ao vento, né, com resposta que não traz nada para ninguém, nem para essa Câmara, né, aqui para todos os vereadores, nem para todos os moradores penitenciários que querem saber o que ocorreu. Pode ser que forem aplicados recursos e temos que mostrar para o povo itaciano. Então esse é o requerimento aí que a gente está colocando. O requerimento continua em discussão. O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 386, 2015, a ser encaminhado ao secretário de Obras sobre o teor do requerimento abaixo. Objeto de várias proposituras do Legislativo, entre elas o desassoreamento, urbanização do entorno, etc. O piscinão existente no Jardim Real, popularmente conhecido como Buracão, em datas recentes tem apresentado para desespero dos moradores da área risco real de transbordamento. Segundo informações dos moradores, tal fato se dá em razão do funcionamento defeituoso ou mesmo inexistente do equipamento responsável pelo bombeamento da água. Sendo assim, nosso questionamento é verdadeira a informação de que o equipamento responsável pelo bombeamento das águas pluviais daquele local não está funcionando? Ou que tem seu funcionamento defeituoso? Em caso de resposta positiva, por qual razão ele ainda não foi substituído ou consertado? 2. Entretanto, caso o equipamento esteja em perfeitas condições de uso, por que o piscinão tem apresentado risco de transbordamento ou a administração municipal tem monitorado o local e considera que não há risco? José Carlos Botelho Tedesco, vereador proponente. Requerimento 386/2015, de autoria do vereador José Carlos Botelho Tedesco, está em discussão. Presidente. Com a palavra o vereador José Carlos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores presentes, o requerimento ele serve, na sua grande maioria das vezes, para questionar. Então não se diz aí que o município tem deixado a desejar com a manutenção. Nós estamos questionando o funcionamento de um equipamento que para os moradores ali do Jardim Real, não sei quanto custa, não sei quanto deixa de custar. Mas se é efetivamente verdade a informação de que aquela bomba utilizada para jogar fora, jogar distante do bairro, as águas pluviais que são coletadas, em especial nesse período que nós estamos passando, e um rapaz mandou um vídeo onde mostrava realmente que a água estava no seu nível máximo ali. Uma gota que caísse, ela transbordava para toda aquela área ali em volta. Então, é um questionamento mais do que picuinha, é uma coisa seríssima. Talvez para quem não mora ali, não faça diferença. Agora, para quem mora, dorme ali, sem saber se vai ter sua água, sua casa invadida por água de chuva, decorrente daquele bombeamento, que aquilo é um serviço que o município é obrigado a prestar, por que razão aquilo está lá, já se perdeu no tempo e não nos cabe discutir. O que nós sabemos é que o município tem que zelar por aquele serviço, que não pode deixar de ser feito dia algum, em especial agora que nós estamos tendo chuva dia atrás de chuva. Se for verdade, alguém tem que ser responsabilizado que aquilo ali não está funcionando, porque realmente, efetivamente, não é possível que a água seja normal, que a água esteja no nível em que estava quando aquela filmagem foi feita lá no Buracão. O requerimento 386 continua em discussão. Senhor presidente, com a palavra o vereador Evair Luiz. Ao nobre vereador José Carlos Botelho Tedesco, né, assim,
Eu estive lá essa manhã, até porventura encontrei o Nelson Roberto lá que estava fazendo uma matéria sobre o local. Realmente, principalmente na rua Rio de Janeiro ali, a água estava bem alta mesmo. Já estava chegando ali, eu acho que não dava um meio metro mais ou menos, para chegar ali no nível da rua. E de manhã, daí nós estivemos lá, fizemos ainda um trabalho, eu liguei para o secretário de obras, ele avisou que era uma borracha de acoplamento que estava faltando e que ainda hoje seria solucionado esse problema. Daí eu cheguei aqui, nós tivemos reuniões hoje à tarde e agora o Nelson Roberto acabou de dar a informação que a bomba está funcionando, graças a Deus, porque eu já estava preocupado se tivesse uma nova chuva, como que ia acontecer. Mas assim, o requerimento é cabível mesmo até para que haja a prevenção de futuros transtornos. Continua a discussão. O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 387 de 2015. A ser encaminhado ao secretário municipal de obras sobre o teor do requerimento abaixo. As vias públicas do município eu acho que é executadas aqui, está bem. Aquelas excetuadas, aquelas objetos de recapeamento recente, se encontram muitas delas em estado calamitoso de trafegabilidade. Outras, embora em condições razoáveis de uso, apresentam buracos ou crateras que podem de um lado causar acidentes aos usuários e de outro gerar o dever de indenizar por parte da Fazenda Pública Municipal. Diante do exposto, protesta pelas seguintes informações. A administração municipal tem conhecimento do buraco existente na camada asfáltica da Rua Pernambuco, de frente à faculdade. Em caso de resposta positiva, quando pretende sanar o problema, considerando o enorme fluxo de tráfego no local. E quanto às ruas do Jardim Real, quando ocorrerá a regularização de suas vias, ao menos daquelas que hoje estão praticamente interditadas devido aos buracos e erosões. José Carlos Botelho Tedesco, vereador proponente. Requerimento número 387 de 2015, de autoria do vereador José Carlos, está em discussão. Requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 388 de 2015, a ser encaminhado ao secretário municipal de saúde sobre o teor do requerimento abaixo. Por meio da indicação 375 de 2013 e do requerimento lavrado no dia 17 de agosto de 2015, esta Câmara abordou a necessidade premente de construção no centro de saúde com sede à Rua São Paulo de uma área coberta na qual os pacientes possam se abrigar em dias de chuvas e vento, seja nas ocasiões em que aguardam a abertura da unidade de saúde ou quando se faz necessário esperar por transporte para unidades de saúde fora do município, trazendo assim melhores condições de atendimento à população. Como nada restou solucionado até a presente data e diante dos insistentes pleitos dos usuários e da justeza do pedido, pergunta-se: o município pretende dotar a unidade de saúde de cobertura extramuros? Em caso positivo, quando? O poder público municipal permitirá como se viabilize a construção de referida cobertura por particulares e empresas a título gratuito? José Carlos Botelho Tedesco, vereador proponente. Requerimento 388 de 2015, de autoria do vereador José Carlos Botelho Tedesco, está em discussão. Presidente. Com a palavra o vereador José Carlos. Presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores presentes. Essa demanda não é nova. Essa demanda já foi feita, já foi apresentada em 2013, ela provavelmente foi apresentada em 2014, agora em 2015 também. Mas o questionamento feito aí é se, pela última vez, pelo menos da minha parte, se o município tem intenção de fazê-lo e quando.
diz respeito à segunda pergunta colocada. O município, o poder público municipal, através do executivo, permitirá, caso se consiga viabilizar, que terceiros, que particulares façam essa obra ali, já que o poder público não faz, se diz que não tem condição de fazer, e se não faz, ele permitirá que terceiros, caso se consiga verba, caso se consiga material, caso se consiga projeto para fazer ali um abrigo simples, o poder público municipal vai permitir que isso aconteça? Que terceiros façam uma obra pública ali? Porque parece que tem sido, esta vai ser a solução. Como até agora nós não tivemos resposta positiva, eu espero que a resposta positiva nesse caso ocorra. Que sim, que a prefeitura vai permitir, se particulares se dispuserem a fazer ali uma cobertura em frente ao centro de saúde para abrigar os usuários da saúde que utilizam do serviço de saúde do município, em noite de chuva, em noite de vento, em manhã de chuva, em manhã de vento, se ele vai permitir isso. Porque se vai permitir, e eu acho que não há nada de legal nisso, que terceiros o façam, às custas desses terceiros, eu acho que a gente pode conseguir que algumas pessoas se sensibilizem e ponham um pouco a mão no bolso para fazer isso por particulares, já que a demanda o poder público não pode resolver. Era isso, presidente. Requerimento continua em discussão. Requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 389 de 2015, a ser encaminhado ao secretário de administração, sobre o teor do requerimento abaixo. Presidente Epitácio possui verba e projeto para o fim de construção de prédio para o funcionamento de um CAPES, em imóvel que está situado à Rua Curitiba, quadra 10. Até a presente data, entretanto, não há prazo para o início da construção do referido prédio, permanecendo a área vazia, cercada por muros e tapumes, situação que tem dado origem a inúmeras reclamações de moradores daquela região, em especial por verem o local sendo usado para a prática de ilícitos. De acordo com esses moradores, pessoas invadem o local, em especial jovens e adolescentes, e protegidos pelos tapumes, ali fazem o uso de entorpecentes e bebidas alcoólicas. Lembrando ainda que o imóvel se encontra nas proximidades de uma escola estadual. Diante desse quadro, misto de insegurança e constrangimento, os moradores expõem que já pleitearam várias vezes tomada de providências por parte da municipalidade, não conseguindo, porém, a adoção de medidas que possam solucionar a questão. Ante o quadro acima narrado, pergunta-se: o município já recebeu reclamação formal sobre o tema? Já considerou, enquanto não se inicia a construção do prédio, que, repita-se, já tem verba disponível, derrubar o muro que ladeia o imóvel e iluminar a área? Em caso de resposta negativa, qual a medida pretende adotar o município para atacar a situação ora mencionada? José Carlos Botelho Tedesco, vereador proponente. Requerimento 389/2015, de autoria do vereador José Carlos Botelho Tedesco, está em discussão. Requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Moção número 037 de 2015. Requeiro a mesa, dispensadas as formalidades regimentais, que seja encaminhada a presente moção de pesar à família do senhor Clóvis Ribeiro Martins, em face de seu falecimento. Assinam todos os vereadores. A moção 037/2015 está em votação. Os vereadores que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar.
A moção de pesar à família do senhor Clóvis Ribeiro Martins foi aprovada por unanimidade. Vencido a fase dos requerimentos orais, nós passaremos aos vencida a fase dos requerimentos escritos, passaremos à fase dos requerimentos orais. Antes, eu só tenho que pedir ao senhor secretário que proceda à leitura de uma correspondência que ficou sem a devida leitura, precisamos registrar. Por favor, senhor secretário, promova a leitura deste ofício. Ofício número 660 de 2015. Excelentíssimo senhor, pelo presente informamos a vossa excelência que a partir desta data, o representante e líder da bancada de oposição nesta Casa Legislativa será o vereador José Carlos Botelho Tedesco. Aproveito a oportunidade para reiterar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Assir Murad, Fabrício Duarte Rocha, José Carlos Botelho Tedesco, José Luiz Bergamo, Marcílio Agostinho Vera Rolim, Marlan de Melo e Paulo Antônio Lopes. Eu tenho notado, e a pedido do Cláudio, ele me ligou hoje à tarde, o Cláudio é o presidente do sindicato, ele me ligou hoje à tarde para ver se tinha alguma resposta com relação àquele requerimento que foi enviado ao prefeito, o requerimento e aquele projeto de lei que tratava do pagamento de multas e juros caso atrasasse o pagamento. Eu quero informar que, com relação ao projeto de lei que foi enviado, ainda não nos foi respondido, tá? Ainda está dentro do prazo e o prefeito ainda não nos respondeu se ele vai sancionar aquele autógrafo ou vai vetar o autógrafo. Então nós estamos ainda na expectativa do retorno do projeto de lei. Isso é para que os senhores servidores municipais aqui presentes e o professor Elias, que é o vice-presidente do sindicato, leve ao conhecimento do presidente e todos os associados a informação. Com relação ao requerimento, gostaria de ler aqui, depois eu disponibilizo uma cópia para o senhor levar, senhor Elias. Em requerimento de número 374/2015, solicitaram que sejam atendidas as reivindicações dos servidores, quais sejam: primeiro, reposição salarial; segundo, renegociação sobre horas extras; terceira, renegociação do adicional de periculosidade; quarto, renegociação para não atrasar nem parcelar pagamentos; 5. Alteração da data base de 1º de maio para 1º de janeiro. Resposta: as reivindicações contidas no requerimento serão avaliadas por esta administração e as secretarias competentes para uma avaliação com maior brevidade. Sem mais, receba as minhas saudações, Sidney Caio da Silva Junqueira, prefeito municipal. Então também vou disponibilizar uma cópia para que os senhores levem e fixem lá no mural do sindicato. O prazo, ele já respondeu dentro do prazo. Agora, do outro, até na próxima sessão, que são 15 dias, Simão, né? Então, não, então está dentro do prazo. Hoje eu pedi para o jurídico pesquisar, ou a sancionar o projeto de lei, ou vetar, está dentro do prazo ainda. Mesmo porque, se ele não manifestar dentro do prazo, tacitamente, tem que sancionar. Está aberto ainda? Uma outra situação que eu gostaria de lembrar os senhores vereadores é que hoje nós também temos aí a visita do representante do loteamento Rossume. Está parado na Casa de Leis um projeto de lei para dar nome a alguma daquelas ruas lá. Alguns dos senhores vereadores já trouxeram e já preencheram os requisitos e alguns ainda não. Nós temos alguns requisitos básicos para preencher que estão com o Simão e nós esperamos que até a última sessão deste ano a gente consiga aí finalizar com êxito para que nós possamos dar andamento lá no pleito do prefeito no projeto de lei de nomear as ruas do Rossume e do aeroporto. Então solicito aos senhores vereadores que tomem as providências cabíveis e necessárias com a maior urgência possível. Senhor presidente. Estamos agora na fase dos requerimentos orais. Com a palavra, o vereador Evair Luiz. Requeiro à mesa, dispensadas as formalidades regimentais,
que seja encaminhada a presente moção de pesar à família do senhor Israel Jurumeira, em face do seu falecimento. Só colocando aqui a moção, o Israel é motorista da educação, né, que faleceu essa manhã, às 5 da manhã, conhecido como Paraguai. E assim, por isso eu coloco essa moção para apreciação e votação, e para que possa todos os vereadores também assinarem em conjunto. A moção do vereador Evair Luiz está em votação. Os vereadores que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. A moção de pesar foi aprovada por unanimidade. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Daniel. Requiro à mesa, após ouvidas as formalidades legais, na sua forma regimental, que seja votado nessa sessão o projeto de emenda aditiva número 004/2015, 16 de novembro de 2015, que dispõe sobre acrescenta o parágrafo único ao artigo 7º do projeto de lei número 029, de 29 de setembro de 2015. Requerimento do vereador Daniel, para que seja votado ainda hoje o projeto de emenda de autoria do Legislativo Municipal, número 004/2015, 16 de novembro de 2015, está em discussão. Requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. Requerimento oral do vereador Daniel foi aprovado por unanimidade. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Alberto. Senhor presidente, depois de ouvir do outro plenário na sua forma regimental, eu gostaria de fazer um requerimento direcionado à Energisa. Porque quando foi comunicado que ela estaria aqui nessa casa, no dia de hoje, às 15 horas, na semana passada, eu falei para Vossa Excelência que eu discordava nesse horário. E vim por um respeito e já faço um requerimento. Porque a população precisa saber. Hoje a Energisa veio aqui e explanou para nós ali no slide uma balela, que quem só perde são a população. Então, vai continuar acabando a energia, vai continuar queimando seus eletrodomésticos, e se quiser, vai lá na Rua São Paulo, e do jeito que eles quiserem, vocês vão receber. Então procura o PROCON e procura, né? Mas se a gente deixar de pagar a conta de energia, na hora o carrinho encosta lá e corta nas energias. Então, o que nós vamos fazer? Gostaria, senhor presidente, que a gente fizesse uma campanha, porque está desgastante para nós todos dessa casa. Parece que é uma coisa que a população acha que a gente não está enxergando isso. E eu gostaria que nós fizéssemos uma campanha para que a população viesse aqui e olhasse que não é culpa dessa casa, mas culpa sim. Vão arrumar com prazo de 30 dias, 40 dias, mas não falou fixo o que vai fazer, né? E vir com a história de dizer que não está tendo lucro. Aquela hora que aquele começou a falar de negócio de 18%, qual é a empresa hoje que trabalha sem lucro? Se não tivesse dando dinheiro, eles não estavam lá tocando ela. Então, isso aqui, acho que é um circo eles virem aqui ficar falando essa conversinha de que não está dando lucro. Quem não está dando lucro, ele peça ou revende para outros. Mas nós vamos cobrar, enquanto vereador aqui, nós vamos cobrar. Então, eu gostaria que nós fizéssemos uma divulgação grande para encher essa casa, porque só nós, vereadores, não podemos conseguir levar até toda a população. Mas que um de um bairro vem, outro de outro, e a gente vê que a gente está cobrando, e a gente quer melhoria, né? Se a gente tem esse poder de cobrar, se não tivesse esse poder, nós não ia cobrar, mas como nós temos, então nós vamos fazer isso. Eu quero eles de volta aqui, se não der certo na primeira, volto na segunda, vão ficar desgastantes. Vão vir para cá porque a população está cobrando. Obrigado, senhor presidente. Requerimento do vereador Alberto está em discussão. Requerimento oral está em votação. Aqueles que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. Requerimento foi aprovado por unanimidade.
Presidente. Com a palavra o vereador José Carlos. Presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores presentes, ainda no assunto Kaiowá Energisa, mas de um modo mais específico, lá do Campinal, depois dessa exposição que eles fizeram aqui, ou das desculpas, vamos dizer assim, entre aspas, pelos defeitos na prestação dos serviços deles, nós, conversando com o Fabrício e aqui com o Paulo também, a gente questionou do porquê não, já que o distrito do Campinal tem uma distância muito grande física daqui do município, e, portanto, também da agência da Kaiowá, que só existe aqui no município, por que não da instalação de um posto de atendimento, como faz a Sabesp lá no Campinal, uma vez por semana, pelo menos um funcionário da empresa para fazer o atendimento, seja de geração, de conta, segunda via, reclamações, seja do que for, porque reclamação vai ter por um bocado de tempo ainda, pelo que a gente ouviu aqui. Então, para que esse posto, um questionamento para que se instale um posto de atendimento da Kaiowá no Campinal, e ainda que naquele bairro também se faça o uso, eles estão falando de usar SMS para cadastrar os moradores, avisar quando é o corte de energia programada, mas lá no Campinal nós temos uma dificuldade, pelo menos parcial, de determinadas empresas de telefonia. Então que lá eles intensifiquem, até porque é uma área só, intensifiquem o uso de veículos para comunicação desses cortes. Era esse o requerimento oral, presidente, sendo também coautores o Paulo e o Fabrício. Requerimento dos vereadores José Carlos Botelho Tedesco, Paulo Antônio Lopes e Fabrício Duarte Rocha está em discussão. Requerimento está em votação. Aqueles que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Senhores vereadores, alguém mais quer fazer uso da prerrogativa da requerimento oral? Então, por força de uma determinação judicial, hoje eu tenho que fazer um requerimento na ação penal que o expediente remetido pelo juiz de direito da comarca de Presidente Epitácio foi recebido como denúncia nos termos do artigo 5º do Decreto-Lei 201 de 27 de fevereiro de 1967, o qual deve ser submetido ao crivo do douto plenário para que este, na sua soberania, decida pela abertura ou não do processo de cassação por violação aos incisos 1 e 3 do artigo 7º da referida norma legal em favor do vereador Luiz Thiago da Silva Júnior. Então nós vamos abrir para a votação de maioria simples, a votação para a abertura ou não, ou pela rejeição. Os senhores que forem... Oi? Ele vai para... Requerimento, presidente? Vai para discussão. Então é discussão. Então eu vou abrir da seguinte forma. Caso seja favorável a cassação, favor levantar-se. Depois da discussão. Só estou falando o procedimento, mas nós vamos abrir para discussão. Mas não da cassação, presidente. Não. Abertura, desculpa. Não, abertura. Abertura da comissão. Então, comissão parlamentar de inquérito. Tá? Favoráveis, favor ficar de pé. Primeiramente, vamos abrir o requerimento para discussão. Presidente. O requerimento está em discussão, com a palavra o vereador José Carlos Botelho. Conversando com alguns colegas a respeito disso, há dúvidas, não sobre esta questão. Isso aí, cada qual vota da sua maneira. Mas conversando com o vereador Mael, conversando com o próprio presidente, eu confesso que eu não sei como proceder em relação ao vereador Paulo aqui. Paulo eletricista. Ele está no lugar do vereador
que foi afastado. Ele vota? Ele não vota nesta questão? Há dúvidas. Há dúvidas do presidente, há dúvidas ali do vereador Mael, com quem nós conversamos, o Marcílio igualmente apresentou, e qualquer manifestação deste plenário, de todos os vereadores, com uma incerteza jurídica a esse respeito, até porque se ele não vota, o presidente sequer depois vota. Se ele vota em empatar, são 6-6, o presidente vota para desempate. Se ele não votar, não haverá alguma maneira, a menos que haja abstenção de alguém de votar, não haverá empate, portanto o presidente não vota neste caso. Então, eu acho que há sérias dúvidas para se proceder até mesmo à abertura dessa questão. Eu acho necessário, nós temos, ou muito me engano, ou nós temos uma assessoria, sempre tivemos, na verdade, esta Câmara sempre contou com uma assessoria externa para questões desse gênero. Justamente aquelas questões para as quais a gente não tem cotidianamente que enfrentar. São questões que nós não vemos todo dia nessa casa e, portanto, o nosso jurídico administrativo, em que pese os seus conhecimentos, não enfrentam, não tem o conhecimento que certamente haverá de ter uma assessoria especializada nesses assuntos. E nós contamos com uma. Então, eu sugiro aos colegas e sugiro ao presidente que antes de qualquer deliberação, de qualquer votação, não da cassação ou deixar de cassar, até mesmo da abertura ou não de uma comissão processante, nós tenhamos certeza absoluta daqueles que podem votar, podem se manifestar ou não a esse respeito. Então, até lá, e isso não demora tanto tempo assim, não demanda tanto tempo, que nós não possamos aguardar isso, que até lá nós tenhamos, até a próxima sessão, não sei quanto tempo demora para um parecer disso, mas duvido que demore mais aí do que 10 dias para que a assessoria possa fazê-lo. Então, que a gente suspenda isso, para não ter, no mínimo, depois que refazer uma votação desse gênero aqui, se por um acaso nós optarmos por deixar de fora ou por votar alguém que não pode votar, pela questão de ser, neste caso, beneficiário do afastamento, como é o caso do vereador Paulo. Eu espero, então, eu pretendo, e se contar com a concordância dos colegas, que seja suspenso a votação do pedido de abertura de comissão processante. Em uma coisa eu acho que a gente pelo menos foi meio que unânime ali, nós temos dúvidas. Então, quando há dúvidas, eu acho que o mais prudente é nós nos cercarmos de algum parecer mais conclusivo. Quando você falou em parecer externo, não é porque o nosso jurídico está lá fora, não, né? Olha lá. Mas eu acho bastante prudente e eu acho que a decisão do nosso plenário, ela é soberana, eu acho que principalmente nesse caso, minha opinião, a gente coloca em votação e os senhores vereadores é que decidem. Doutor Assir quer fazer uso da palavra, com a palavra, doutor Assir. Eu acho que a proposta do Tedesco é uma prevenção saudável. Agora, sobre o presidente votar ou não, vota sim. Porque o inciso 2 do artigo 5º do decreto 201 fala a maioria dos vereadores presentes. Não está excluindo o presidente. E por ser presidente não perdeu a condição de vereador. Em todo caso, como a Câmara está levando em conta as devidas cautelas para apreciar o projeto, eu peço ao senhor presidente que submeta ao nosso departamento jurídico em suas consultas também sobre essa
esse direito de voto do presidente. Eu, assim, liminarmente, eu acho que voto assim. Eu acho que todas as dúvidas que nós pudermos suscitar aí a um parecer externo, elas serão bem-vindas na elucidação, né, de uma opinião futura de cada um na hora de for manifestar o seu voto. Então, desta forma, com o requerimento do vereador José Carlos Botelho Tedesco, continua em discussão. O requerimento do vereador José Carlos Botelho Tedesco está em votação. Os vereadores que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. Requerimento do vereador José Carlos Botelho Tedesco de suspensão temporária da abertura de uma CPI foi aprovado por unanimidade. Passaremos agora à leitura do pequeno expediente. Por favor, senhor Evair Luiz, secretário, promova a leitura das indicações da data... Desculpa. Vamos projeto do vereador, que o vereador Daniel pediu urgência. Vamos votar ele em primeiro lugar. Depois nós temos dois outros projetos. Um projeto de autoria do Poder Executivo e outro projeto do Poder Legislativo. Solicito ao senhor secretário que promova a leitura do parecer conjunto ao projeto de lei de emenda aditiva número 004/2015. Parecer conjunto número 075/2015, de 16 de novembro de 2015, das Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Presidente Epitácio, ao projeto de emenda aditiva número 04/2015, de 16 de novembro de 2015, do Legislativo Municipal, que dispõe sobre: acrescenta um parágrafo único ao artigo 7º do projeto de lei número 029 de 2015, de 29 de setembro de 2015. Quanto à forma e quanto ao mérito, os pareceres são pela sua aprovação. Respondem pela Comissão de Justiça e Redação Paulo Fernando Cavalcante, presidente; José Carlos Botelho Tedesco, relator; Evair Luiz Rodrigues da Silva, membro. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, Fabrício Duarte Rocha, presidente; Acir Murad, relator; e Alberto Gomes Barbosa, membro. Os pareceres das Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento estão em primeira discussão. Os vereadores que forem... Primeira discussão. Os pareceres das Comissões de Redação e Justiça, Finanças e Orçamento ao projeto de lei, projeto de emenda aditiva número 00/2015 está em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. Os pareceres conjuntos ao projeto de emenda aditiva número 004/2015, de 16 de novembro de 2015, de autoria do vereador Daniel Sebastião da Silva, está em segunda discussão. Os pareceres estão em segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. Os pareceres das Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento ao projeto de emenda aditiva número 004/2015, de 16 de novembro de 2015, que dispõe sobre: acrescenta o parágrafo único ao artigo 7º do projeto de lei número 029/2015, de 29 de setembro de 2015, foi aprovado por unanimidade. Passaremos agora à votação do projeto de lei de emenda aditiva número 004/2015, de 16 de novembro de 2015, que dispõe sobre: acrescenta o parágrafo único ao artigo 7º do projeto de lei número 029/2015, de 29 de setembro de 2015. O projeto de lei está em primeira discussão. O projeto de lei está em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. O projeto de lei está em segunda discussão. O projeto de lei está em segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. O projeto de lei de emenda aditiva, o projeto de emenda aditiva número 004/2015, de 16 de novembro de 2015, que dispõe sobre: acrescenta o parágrafo único ao artigo 7º
do projeto de lei número 029/2015, de 29 de setembro de 2015, foi aprovado por unanimidade. Fala, Daniel. Gabriel. O vereador Daniel vai fazer um requerimento um pouquinho aí a destempo, mas ele será incluído na pauta do dia. Por favor, Simão, vereador Daniel, com a palavra, vereador Daniel. É que eu fui comunicado agora recentemente que esse projeto de lei, o projeto de lei número 033/2015, de 9 de novembro de 2015, deveria ser votado em caráter de urgência, pois se trata de interesse de menores. Por isso, presidente, gostaria que colocasse também na pauta de votação esse projeto, inclusive já tem pareceres das comissões. O requerimento do vereador Daniel de votação ainda hoje do projeto de lei do Executivo 033/2015 está em discussão. O requerimento está em votação. Aqueles que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Solicito ao senhor Evair Luiz, secretário, que promova a leitura dos pareceres ao projeto de lei do Poder Legislativo número 16/2015. Parecer conjunto número 069/2015, de 12 de novembro de 2015, das Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Presidente Epitácio ao projeto de lei número 016, de 19 de outubro de 2015, do Legislativo Municipal, que dispõe sobre institui o Dia do Rio Paraná no âmbito do município da Estância Turística de Presidente Epitácio e da outras providências. Assinam pela Comissão de Justiça e Redação Paulo Fernando Cavalcante, presidente, José Carlos Botelho Tedesco, relator, e Evair Luiz Rodrigues da Silva, membro. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, Fabrício Duarte Rocha, presidente, Assir Murad, relator, e Alberto Gomes Barbosa, membro. Quanto à forma e quanto ao mérito, os pareceres das referidas comissões são pela sua aprovação. Os pareceres das Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento do projeto de lei do Poder Legislativo número 16/2015 estão em primeira discussão. Os pareceres estão em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. Os pareceres das Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento do projeto de lei do Poder Legislativo número 16/2015 estão em segunda discussão. Os pareceres conjuntos estão em segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. Os pareceres conjuntos das Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, ao projeto de lei do Poder Legislativo número 16/2015, de 19 de outubro de 2015, que dispõe sobre institui o Dia do Rio Paraná no âmbito do município da Estância Turística de Presidente Epitácio e da outras providências, foi aprovado por unanimidade. Passaremos agora à votação do projeto de lei. O projeto de lei do Poder Legislativo número 16/2015, de 19 de outubro de 2015, que dispõe sobre institui o Dia do Rio Paraná no âmbito do município da Estância Turística de Presidente Epitácio e da outras providências, está em primeira discussão. O projeto de lei do Poder Legislativo está em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar.
O projeto de lei do Poder Legislativo número 16/2015 está em segunda discussão. O projeto de lei está em segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. O projeto de lei do Poder Legislativo número 16/2015, de 19 de outubro de 2015, de autoria do vereador José Carlos Botelho Tedesco, que dispõe sobre, institui o Dia do Rio Paraná no âmbito do município da Estância Turística de Presidente Epitácio e da outras providências, foi aprovado por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que promova a leitura dos pareceres ao projeto de lei do Poder Executivo número 32/2015. Parecer conjunto número 068/2015, de 12 de novembro de 2015, das Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Presidente Epitácio ao projeto de lei complementar número 032/2015, de 13 de outubro de 2015, do Executivo Municipal, que dispõe sobre: autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar contrato de comodato e receber em uso bem imóvel pertencente à Mitra Diocesana de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, e da outras providências. Os pareceres conjuntos das Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento, quanto à forma e quanto ao mérito, são pela sua aprovação. Os pareceres conjuntos das Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento do projeto de lei do Poder Executivo número 32/2015 estão em primeira discussão. Os pareceres conjuntos estão em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. Os pareceres conjuntos ao projeto de lei do Poder Executivo 32/2015 estão em segunda discussão. Os pareceres conjuntos estão em segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. Os pareceres conjuntos do projeto de lei do Poder Executivo número 32/2015, de 13 de outubro de 2015, que dispõe sobre: autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar contrato de comodato e receber em uso bem imóvel pertencente à Mitra Diocesana de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, e da outras providências, o parecer foi aprovado por unanimidade. Passaremos agora à votação do projeto de lei em si. O projeto de lei do Poder Executivo número 32/2015, de 13 de outubro de 2015, está em primeira discussão. O projeto de lei do Poder Executivo está em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. O projeto de lei do Poder Executivo número 32/2015, de 13 de outubro de 2015, está em segunda discussão. Com relação a esse projeto de lei, eu só queria informar que os senhores vereadores, nós, vereadores dessa Casa de Lei, promovemos uma lei de número 2.552, de 2 de julho de 2014, que tratava do mesmo assunto com relação ao terreno aqui da Praça da Matriz. Quando foi feita aquela reforma, também foi feito esse mesmo procedimento pela Mitra Diocesana de Prudente, passando aí a sessão de uso para a Prefeitura, e pôde ser feita a reforma na fonte e a reforma aí na praça em si. Então o mesmo procedimento está sendo adotado para lá a Praça da Sagrada Família. E eu gostaria que os senhores vereadores se esmerassem na busca de parceria, de emendas parlamentares com seus deputados, para que nós consigamos angariar aí recursos para que as outras praças do município e de outras religiões também sejam beneficiadas com esse tipo de ação. O projeto de lei continua na segunda discussão. O projeto de lei está em segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. O projeto de lei do Poder Executivo, número 32/2015, de 13 de outubro de 2015, que dispõe sobre:
autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar contrato de comodato e receber em uso bem imóvel pertencente à Mitra Diocesana de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, e da outras providências, foi aprovado por unanimidade. Solicito ao senhor secretário Evair que promova a leitura dos pareceres conjuntos ao projeto de lei do Poder Executivo número 33/2015. Parecer conjunto número 071/2015, de 16 de novembro de 2015, das Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Presidente Epitácio ao projeto de lei número 033/2015, de 9 de novembro de 2015, do Executivo Municipal, que dispõe sobre: cria no âmbito do município de Presidente Epitácio, São Paulo, o serviço de acolhimento provisório de crianças e adolescentes em situação de risco e da outras providências. Assinam pela Comissão de Justiça e Redação Paulo Fernando Cavalcante, presidente, José Carlos Botelho Tedesco, relator, Evair Luiz Rodrigues da Silva, membro. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, Fabrício Duarte Rocha, presidente, Assir Murad, relator, e Alberto Gomes Barbosa, membro. Quanto à forma e quanto ao mérito, os pareceres conjuntos das comissões são pela sua aprovação. Os pareceres das comissões Justiça e Redação, Finanças e Orçamento do projeto de lei do Poder Executivo número 33/2015 estão em primeira discussão. Os pareceres conjuntos estão em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. Os pareceres conjuntos ao projeto de lei do Poder Executivo 33/2015 estão em segunda discussão. Os pareceres conjuntos estão em segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. Os pareceres conjuntos das comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento ao projeto de lei do Poder Executivo número 33/2015, que dispõe sobre criar no âmbito do município de Presidente Epitácio o serviço de acolhimento provisório de crianças e adolescentes em situação de risco na modalidade abrigo institucional e da outras providências, foi aprovado por unanimidade. Após a aprovação dos pareceres, passaremos à votação do projeto de lei. O projeto de lei do Poder Executivo número 33/2015 está em primeira discussão. O projeto de lei número 33/2015, de autoria do Poder Executivo Municipal, está em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. O projeto de lei está em segunda discussão. O projeto de lei está em segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. O projeto de lei do Poder Executivo número 33/2015, de 9 de novembro de 2015, que dispõe sobre criar no âmbito do município de Presidente Epitácio o serviço de acolhimento provisório de crianças e adolescentes em situação de risco na modalidade abrigo institucional e da outras providências, foi aprovado por unanimidade. Solicito ao senhor secretário Evair Luiz que promova a leitura do pequeno expediente. Com a palavra o vereador Daniel Sebastião da Silva. Senhor presidente, em razão do adiantado da hora, eu requiro que seja dispensado a leitura das indicações. O requerimento do líder do senhor prefeito Daniel de dispensa da leitura das indicações na data de hoje, em razão do adiantado da hora, está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis, favor permanecer sentados. Quem discordar, queira se levantar. O requerimento foi aprovado por unanimidade e todas as indicações serão encaminhadas aos seus signatários. A palavra encontra-se livre ao vereador que queira fazer uso da mesma. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Alberto. Senhor presidente, não poderia deixar de, na palavra livre, de dizer. Primeiramente, eu já ouvi alguns vereadores que já justificou a sua não ida ao evento devido a alguns outros compromissos, mas a diretoria hoje pela manhã me ligou e dizendo para mim
trazer o agradecimento a essa casa por o presidente, que a gente sabe, principalmente no final de semana, tem uma agenda muito grande. E ali, Vossa Excelência chegou naquele evento para brilhantar mais, junto ali com a presença de Deus, e ficou até o final conosco ali. Então, a população que estava ali agradece mesmo a diretoria, todos os internos, e manda dizer que muito obrigado pela sua presença, pelas palavras ali, e eles estão agradecidos tudo que essa casa, junto com os outros vereadores, mas que especialmente na sua presença ali, abrilhantando mais o nosso Restaure Epitácio em prol do Centro de Recuperação. E já deixo o convite que o ano que vem temos um grande show, um grande nome, o nome de um cantor muito sucesso, muito reconhecido no Brasil, e que ali nós plantamos a primeira pedra, e que o ano que vem, 2016, vai ser muito maior ainda, e muito obrigado pela sua presença ali. Eu gostaria de agradecer, e mais uma vez eu fiz uso da palavra lá, em nome de todos os vereadores, em nome da Câmara, eu agradeci ao trabalho prestado pela SAVIP, à nossa sociedade, e mais uma vez coloquei à disposição a Câmara Municipal para projetos daquela magnitude. Parabéns ao primeiro Restaure Epitácio, fez bem para a população, fez bem para todos os internos, e em especial fez muito bem para mim, porque era uma data que eu estava realmente precisando de um pouco daquela paz de espírito, e encontrei ali, foi muito bom. Mas como eu disse, eu estava lá representando os 13 vereadores, e que vocês tenham bastante sucesso no segundo, muito mais que no primeiro, que foi excelente, muito mais que no primeiro, no segundo também. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Eu quero, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Assir. Senhor presidente, senhores vereadores, é muito rápida a minha palavra, apenas para dar as boas-vindas ao vereador Paulo, cuja passagem pela Câmara não se sabe se provisória ou definitiva, mas de qualquer forma a sua presença nos deixa muito felizes, porque afinal de contas enfrentou uma campanha difícil, primeiro suplente, e vem experimentar essa participação que é muito importante. O senhor deve ter sentido e verificado a convergência de muitas ideias dos senhores vereadores num sentido só. Às vezes há divergência e isso é muito natural. E o senhor também vai ser convergente como vai ser divergente. O que manda, o que deve imperar é a sua consciência na apreciação de todas as questões, de todas as matérias que são submetidas ao plenário. Seja bem-vindo, vereador Paulo. Eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, por estar aqui, representando o pessoal de Epitácio. Agradecer também a presença de todos os vereadores aqui, os nobres vereadores, presidente aí, tudo aí, e todo o pessoal que veio aqui prestigiar esse momento aqui, que foi de uma maneira não muito convencional, mas felizmente foi dessa maneira, e assim eu quero fazer o melhor que eu puder aqui nessa Câmara. Muito obrigado. Muito bem. Presidente. Com a palavra, o vereador José Carlos. Presidente, senhores vereadores, senhores presentes, quanto ao Tico, eu ia utilizar a palavra não para justificar que eu tivesse outro compromisso, justificar que a minha memória é muito fraca mesmo. Eu recebi e eu tinha certeza que era no dia 15 o evento, e no dia 14 já vi o tamanho da minha incapacidade de guardar qualquer coisa na memória. Então, fica aqui as minhas desculpas. Eu poderia ter ido caso tivesse lembrado que era no dia 13. Imaginei que era o dia 15 e estava tranquilo quanto a isso. Leve aí para sua esposa, em especial, que estava lá, e para todo o pessoal da entidade, da SAVIP, que de alguma maneira nós nos faremos presentes nos atos, naquilo que nos couber, junto àquela entidade, do que for necessário. Ao Paulo, como o doutor Assir mencionou, nós vamos ter sim
convergências, divergências. Agora, eu tenho certeza de uma coisa em relação ao Paulo, da honradez dele. Se ele agir como age no seu dia a dia, ele agir aqui na Câmara, e não vejo como isso vai ser diferente, eu tenho certeza que ele vai honrar o mandato dele pelo período em que ele estiver aqui. Parabéns a você, Paulo, parabéns à sua família, e nós temos certeza que encontramos em você uma pessoa que certamente vai dar o seu auxílio nos trabalhos desta casa. Muito obrigado, presidente. Obrigado, agradeço também as palavras do vereador. E eu fico confortável porque aqui todos eu não tenho nenhum inimigo, todos são amigos, né? E eu vou estar com a minha consciência tranquila, porque eu não, como diz o ditado, né? Eu sou uma pessoa simples, mas toda a vida morei aqui em Presidente Pitácio, então eu torço para que continue nessa jornada, nesse novo desafio que apareceu para mim, e eu vou encarar com a maior naturalidade, porque assim tem que ser. Muito bem. Não havendo mais quem faça uso da palavra, parece-me só que o Paulo, não o Cavalcante, mas o eletricista, agora nós temos dois Paulos. O eletricista vai fazer depois um convite para a pizza, parece que é o final. Então, desde já informo aos senhores vereadores e demais interessados que a próxima sessão será no dia 30 de novembro, às 19 horas, nesta Casa de Leis. Vamos todos em paz, que Deus nos acompanhe. Graças a Deus.